para te responder, eu vou usar como exemplo um problema que tem sido recorrente, que começou agora com mais força no final do ano passado e no começo desse ano, que é o descredenciamento, né, de hospitais e laboratórios pelas empresas de plano de saúde. Ou seja, você tem um plano de saúde, você tem lá credenciado, quando você entrou no plano, o hospital X, o laboratório Y, etc. e tal. Chega num determinado momento, a empresa diz o seguinte: olha, eu vou descredenciar essas empresas. Essas empresas não farão mais parte do seu plano. O que a ANS fez? Em vez dela chegar para a empresa e dizer assim: olha, enquanto eu não examinar, né, o equilíbrio econômico-financeiro, a necessidade de se manter, de se adotar esse descredenciamento para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato, você tem que manter o atendimento conforme contratado inicialmente. Foi isso que a ANS fez? Não. Ela baixou em 2023 uma resolução dizendo o seguinte: a empresa pode descredenciar desde que ela avise com 30 dias de antecedência o consumidor e a ANS, né? E demonstre que ela está substituindo a entidade hospitalar ou laboratorial por uma outra da mesma qualidade. O que está acontecendo e já parou nos tribunais e já tem jurisprudência? As empresas não avisam, porque essa resolução da ANS entrou em vigor agora, em dezembro de 2024. As empresas não cumprem, nem a resolução elas cumprem, ela não avisa com antecedência e fica a cargo do consumidor ir para a justiça quando ele tem recurso para contratar um advogado, para ir para a justiça, etc. e tal, provar que ele não foi notificado e provar que houve a substituição de uma rede hospitalar por outra e que essas duas teriam a mesma qualidade. Olha o ônus que se impõe ao consumidor e a facilitação que se faz para as empresas. Essa prática, um outro exemplo que demonstra como tem sido o papel da ANS, é a falsa coletivização, que vem acontecendo, Glauco, desde 2001, 2002, com a ANS já instalada, né? A ANS, a Lei 9656 de 98 e a lei que estabelece e institui a ANS é de 2000, né? Essa falsa coletivização, ela engrossou o caldo, por quê? Porque a própria ANS instituiu uma norma com o chamado PIAC, né, Plano de Incentivo à Adesão aos Novos Contratos Regulados, né, das pessoas que tinham contratos celebrados antes da Lei 9656 para contratos regulados pela lei. E nesse momento em que se pegou uma massa enorme de consumidores que tinham contratos anteriores a essa lei, como as empresas se negavam a contratar planos individuais, as pessoas foram induzidas, né, para o seu mal, para o seu desinteresse, para a redução dos seus direitos, para os planos coletivos, empresariais e por adesão. Então, a agência ela vem atuando, tem inúmeros exemplos, alguns estão mencionados nesse artigo aí que eu escrevi, que vocês vão publicar, e que mostram, né, como a agência tem se portado. Agora, justiça seja feita, né, isso não é uma peculiaridade da ANS. As agências reguladoras elas surgem num período de crescimento do neoliberalismo, quando o Estado se desonera, né, de atribuições de garantir serviços essenciais, acontecem as privatizações todas, né, de serviços essenciais. Aqui no Brasil, quando a gente tem a emenda
várias emendas na Constituição Federal, por exemplo, no caso das telecomunicações, por exemplo, em que estava previsto originalmente na Constituição que a atribuição de garantir o serviço, da exploração do serviço de telecomunicações era exclusiva do Estado. Isso mudou, né, em 95, com uma emenda constitucional, para permitir a privatização. A mesma coisa no gás, na energia elétrica, né? Na saúde não existia essa previsão, existia a previsão da possibilidade de empresas privadas atuarem em caráter suplementar com o SUS, né? Então, surge com a Lei 9656 de 98, nesse contexto, né, de se tirar do Estado, reduzir obrigações do Estado de garantir um serviço essencial, como é o caso da saúde, surge, então, a ANS, assim como outras agências reguladoras, que, na realidade, elas são suporte para o neoliberalismo e que, no seu histórico, não só aqui no Brasil, tá? Isso no mundo inteiro, a gente tem esse problema, especialmente no Reino Unido, onde o neoliberalismo veio muito forte e serviu de modelo para a gente aqui no Brasil, né? E existe uma doutrina já em direito administrativo que denomina isso de capitalismo regulatório. E essas agências, normalmente, em regra, historicamente, né, elas são capturadas pelos agentes econômicos que ela deveria regular. Olha quantas ilegalidades, quanto prejuízo para o erário, para direitos fundamentais a gente tem assistido, não só na área da saúde, mas na área de serviços como água, como agora com a privatização aqui em São Paulo, da Sabesp, como as telecomunicações, como o serviço de gás, e infelizmente, a ANS não foge a essa regra, né?